Oi, nesse vídeo a gente vai tratar da questão de apoio que foi feito aqui em relação à videoaula 8 da disciplina de inglês. Então, vamos para a questão. Para solucionar uma dúvida sobre como dizer participar de um workshop em inglês, é possível fazer uma busca no Corpus of Contemporary American English. Assinale a alternativa que apresenta a correta forma de como encontrar essa combinação. Bom, então vamos olhar aqui primeiramente para o que a gente precisa procurar, que é participar de um workshop. Então, esse é o nosso objetivo, saber a forma correta de escrever, de escrever isso em inglês. Então, o que acontece? Muito provavelmente, a gente que é nativo de português vai achar que isso seria algo do tipo na tradução, né? Participate of a workshop ou participate a workshop, né? Por quê? Workshop, na verdade, né, teria uma tradução aqui em português que o mais correto seria dizer alguma coisa como oficina, né? Fazer uma oficina de artes, uma oficina de montagem de alguma coisa, né? O termo workshop aqui se traduz melhor para português como oficina. Mas é comum, né? Bastante comum a gente falar muitas palavras do inglês aqui no português sem traduzir elas, e workshop é uma dessas palavras. Então a gente, no mundo acadêmico, simplesmente fala workshop e a gente já entende, né, que é alguma coisa que tem a ver com atividade prática, né, ensinar alguma coisa de forma prática. Então, workshop se mantém. O que acontece? O grande problema aqui está no verbo, certo? A gente sabe que é participar de um workshop em português. Mas a grande questão é, será que a gente coloca participate, né, um verbo aí que parece ter o mesmo sentido de participar em português? Será que ficaria participate a workshop em inglês, né? Talvez seria até, vamos dizer assim, aceitável colocar uma tradução desse tipo, só que provavelmente existe um verbo que ele é mais comum ou ele soa mais claro, mais, vamos dizer assim, liso quando você diz do que participate para um falante nativo em inglês. Então, o nosso grande problema aqui é o verbo. Então, a gente quer saber o que a gente coloca aqui no lugar de participar quando a gente traduzir para inglês. E aí, a gente vai usar o Coca aqui como essa ferramenta que a professora expôs aqui na terceira semana para ajudar a gente a descobrir qual é esse verbo. Então, na verdade, aqui a gente nem precisa ir para o Coca para terminar de responder essa alternativa. A gente só tem que perceber que o problema aqui não é a palavra workshop em si, não é o um, porque aqui o um também, a gente está falando do jeito que está aqui de um workshop qualquer. Nesse sentido de não ter um específico, não é o número um especificamente, mas sim um qualquer, então aqui a gente usa o a, né? Então é alguma coisa a workshop, né? O a aqui no sentido de um, né? Tipo, an orange, an apple, tipo, quando a gente fala um qualquer, né? Então é esse um de qualquer. E o nosso grande problema aqui é então de fato o verbo. Perceba que é importante também a ordem das coisas. A gente não quer workshop qualquer coisa na frente de workshop, porque aqui o verbo está antes de workshop. Então a gente quer saber qual é esse verbo mais a workshop. Então, nesse sentido, a gente vai ter aqui que a primeira questão já, a primeira alternativa já não pode estar correta, porque o participate aqui a gente já descartou, que provavelmente não é ele que a gente vai usar. Vai ter um verbo aqui em inglês que faz mais sentido. E aqui também não é the workshop, né? Não é o workshop, não é workshop especificamente. Aqui, pelo contexto que a gente tem, a única coisa que a gente sabe é que é um workshop, não sabe qual é, e aqui, pelo contexto, não parece fazer importância ou ter importância qual é. Então, não é the, porque the aqui seria para o workshop específico, a oficina específica.
Então aqui não pode ser the, né? Tem que ser a para ser sinônimo de um qualquer. Como eu disse, o workshop aparece depois do verbo. Então, por isso, nem a segunda e nem a terceira podem ser corretas. A gente tem sim um verbo, só que o importante é que ele apareça primeiro que o workshop, né? E também não é o workshop qualquer coisa. Esse asterisco aqui significa que é qualquer coisa que vier depois de workshop. Então poderia ser workshop e qualquer texto que a gente quisesse ou que a ferramenta encontrar que tenha começando com workshop e terminando com qualquer coisa. E também não é só a preposição, como a última alternativa aqui diz, porque a preposição é fácil. A gente sabe que é um workshop, então por isso é a workshop. Então, embora a preposição de fato venha antes aqui de workshop, o que a gente está na dúvida, ou a parte mais complicada e mais importante aqui é o verbo, e não a preposição em si. A preposição a gente já sabe que é um, né, que seria traduzida aqui como a, que é o que eu já expliquei. Então, por isso, a gente fica com a alternativa correta aqui para o que a gente de fato quer pesquisar, como um verbo, que é o verbo que a gente vai descobrir pela ferramenta qual é o mais correto aqui para ser combinado com a workshop. Então, por isso é verbo mais a workshop. A workshop a gente já tem, a gente quer saber que verbo que fica mais bem colocado, mais bem combinado com esse termo. Então, aqui eu já adianto que a resposta correta é verb mais a workshop. Agora vamos ver lá no Coca, rapidamente, como que isso ficaria. Então, aqui a gente tem a ferramenta. E aí eu vou usar as regras, né, de escrever isso aqui na ferramenta. A gente já sabe que, no final das contas, a gente quer alguma coisa que tenha a workshop, certo? E aí, como que eu faço para representar que antes disso eu quero que apareça um verbo? Eu quero saber qual é o verbo. Eu vou colocar underline V de verb e vou colocar um asterisco, porque pode ser qualquer verbo. É assim que a ferramenta aqui, né, o English Corpora, o Coca, vai entender que eu quero qualquer coisa que venha antes de our workshop, mas essa qualquer coisa tem que ser necessariamente um verbo. Então eu quero que ele só me retorne ocorrências de coisas que sejam verbos que ocorrem no inglês comum antes de a workshop, necessariamente a workshop. Então, coisas que são verbos que vão vir antes disso. E aí eu clico aqui em Find Matching Strings para ele encontrar essas combinações que eu estou pedindo aqui em cima. Então, eu clico aqui e olha lá. Depois de algum tempo, ele mostra para a gente aqui os verbos. Olha, então tem a attended a workshop, is a workshop, have a workshop, attend a workshop, attending a workshop e entre outros, assim por diante. Então, olha lá, dá para ver que muito provavelmente o que vai mais fazer sentido aqui para a gente, esse verbo que a gente está procurando, é o attend. Então, to attend, né? Então, pode variar, né? Claro. Attending, attend, attended, né? E a conjugação, né? A sendo passado, presente e futuro, né? Vai depender ali do nosso contexto. Mas o importante, ó, é que dá para perceber claramente aqui pela primeira ocorrência, que é a que tem mais frequência aqui, como a gente pode ver, é o verbo attend, né? Então, ali a nossa tradução, se for no infinitivo, né, seria to attend a workshop, ou alguma coisa do tipo, né? Attending, attend, depende aí de como que seria o contexto da frase. Mas o importante é que com a ferramenta a gente consegue descobrir claramente qual é o verbo que a gente usaria aí nesse caso. Então, seria aí attend, né, a workshop. De toda forma, a alternativa só pede a estrutura, né? Que seria aqui no caso o verbo mais a workshop, mas a gente descobriu no Coca qual era esse verbo. Então espero que tenha ficado claro tanto a alternativa aqui correta, quanto a motivação para essa pergunta e por que se usou Coca. Porque senão a gente provavelmente ia ser induzido a traduzir esse trechinho aqui, participar de um workshop de forma incorreta. Então ali com a ferramenta, com Coca, a gente percebeu aqui que não é participate, mas sim attend
a workshop. Então, é isso e até mais.